Olá pessoal, boa noite. Live, aula sobre a pré-história. Então a pré-história é o período bem antigo, né? É o período mais antigo que pode-se dizer a origem do homem, se é que se dá para saber a origem do homem desde o início. Então a pré-história é o período que compreende antes da escrita, antes do homem inventar a escrita. Então há várias técnicas aí de historiadores, antropólogos aí que classificam o homem pré-histórico quando ele estava nessa fase aí, que ele era caçador e coletor, que ele não tinha residência fixa. A pré-história é dividida em duas partes, né? Então a idade da pedra, né? E idade dos metais. A idade da pedra se divide também em mais duas etapas, a idade da pedra lascada e a pedra polida. O próprio nome, então, pedra lascada é paleolítico e pedra polida, neolítico. Paleolítico é a fase ainda que as ferramentas são rudimentares, né? Então, aqui no Brasil mesmo, as tribos indígenas, algumas delas estavam no estágio ainda da pedra lascada, do paleolítico. Outras tribos indígenas do Brasil estavam na fase já da pedra polida, já de ferramentas melhores. Então, a pré-história é classificada a milhões de anos até 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, no período aí da escrita, do fundimento dos metais, né? Então, as civilizações puderam fixar residência por causa desse processo evolutivo, né? Então, o primeiro estágio que é a idade da pedra lascada, o paleolítico, é quando o homem ele é caçador e coletor, quando ele não tem residência fixa ainda. Então, esse é o estágio, né? Então ele usa aquilo que a natureza oferece. Então, ele está na floresta, na natureza ali, ele vai caçar e coletar. Essa é a vida dele. E uma das principais descobertas desse período é o fogo, o domínio do fogo. O fogo possibilitou muitas coisas, como cozinhar alimento, assar e se proteger das feras. Então, a idade da pedra lascada, o paleolítico, é a grande descoberta é o fogo. Já o neolítico ou idade da pedra polida é uma fase mais avançada. Então, é no momento que já começa a ter a ferramenta melhor, o próprio nome já diz, pedra polida. Quer dizer que as ferramentas já estão recebendo um trato melhor, uma condição melhor, então permitiu caçar, permitiu um monte de coisa. Mas o principal dessa fase é a fase que o homem se torna agricultor. A agricultura mudou tudo, a agricultura e o pastoreio. Digamos, antes você ficava para lá e para cá. Se esgotava o recurso, tu tinha que migrar, fazer esse processo. Então, com a agricultura, você vai plantar. Então não tem necessidade de estar se deslocando. E você vai domesticar animais e vai pastorear animais para a tua própria alimentação. Então já tem um processo também de armazenar também. Então aí permitiu fixar residência e formar cidades. Geralmente as primeiras cidades são à beira de rio. A origem das civilizações é o crescente fértil, que é no Oriente Médio, lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, a região do Irã e do Iraque. Para quem não sabe, está se situando então ali são as civilizações mais antigas. A Idade do Metal, que também coincide também com as civilizações, né? Essa organização é quando o homem começou a fundir metal, né? Conseguiu fundir o bronze, o ferro, o estanho, eles puderam fabricar ferramentas melhor. A fundição do ferro, ela não é o cobre, isso foi antes, né? O ferro somente 1.500 anos antes de Cristo, que dá 3.000 e poucos anos, né? Então já tem a civilização, já estão organizada, a escrita. A fase de civilização é no período da escrita. Então a pré-história, ela se resume o período antes da escrita, antes de ter organização social. Então as tribos, os povoados e tudo tinham um laço familiar, um laço sanguíneo. Então uma família que foi crescendo, crescendo, crescendo e formou uma tribo. E assim por diante. Então, no momento que começa essas tribos, essas famílias se juntar, vai formar uma nação. As primeiras nações eram meras cidades-estado. Era uma cidade lá que tinha um rei, uma organização social, uma organização política, um sacerdote. As religiões do mundo antigo eram religiões politeístas, se acreditavam em vários deuses. Então, a pré-história é o período que antecede a isso. É esse processo evolutivo.
Isso tratando a questão da evolução, da teoria da evolução, que o homem foi evoluindo até chegar o homem de hoje, né? Então, diferente do criacionismo. Eu vou explicar as duas teorias em outra aula. Pessoal, esse é um breve resumo da pré-história. Qualquer dúvida é só colocar a pergunta aí. E na próxima aula eu vou explicar mais. Tchau, pessoal. Beijão, ficam todos com Deus.